coloquei como tema o poder de Deus no seu testemunho. Digo, o poder de Deus no meu testemunho. Sabe, liberar um testemunho é como contar novamente uma história sobre como Deus se moveu na vida de alguém. Diga, liberar um testemunho é como contar novamente uma história como Deus se moveu na vida de alguém. E a gente às vezes nem percebe isso, nem presta atenção nisso, que o Senhor chama você para realmente contar o seu testemunho, e você muitas vezes perde a chance de fazer isso, de declarar isso, de transferir isso. Tenho uma certeza, Números capítulo 13, vai abrindo devagarzinho enquanto eu vou falando, né? Nós lembramos da história de Deus, cada testemunho que a gente conta, a fé é liberada na atmosfera. Cada vez que eu conto o testemunho, eu renovo a fé, tanto a minha, quanto das pessoas que estão ouvindo. Quando você conta o testemunho, você lembra o que aconteceu. Você já pensou nisso alguma vez? Você está contando um testemunho, olha, eu estava em tal lugar, aí Deus fez isso, Deus fez aquilo, olha, o médico disse que não ia acontecer, aconteceu. Na hora você começa a lembrar do lugar, lembrar da pessoa falando, lembrar de tudo. É restaurado na sua mente aquilo, é trazido, vamos dizer novamente, como se fosse uma nova informação, mas é a mesma informação. Há um renovo em cada testemunho que você faz, é um fortalecimento. Os testemunhos foram estabelecidos por Deus para que lembremos de tudo que o Senhor já fez pelos seus queridos, tudo que Deus já fez pelos seus filhos. Talvez alguém até saiu já, a gente fala assim, nossa, tinha uma pessoa aqui há 5 anos atrás, aconteceu isso esse ano, milagre, papapá, e ele foi embora da igreja, hoje está em outra igreja, ou não está nem em igreja. A gente fica assim, nossa, mas a gente lembra, Deus fez algo tremendo naquele dia. Deus deixou de ser Deus? O testemunho deixou de ser testemunho? Aí um dia uma pessoa falou isso para mim, mas eu não posso contar esse testemunho, porque essa pessoa, ela se desconverteu. Amado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, não dá. O testemunho continua existindo, continua sendo fiel, justo, acontecendo. Eu quando era jovem, eu lembro assim, jovem, começo da conversão, já não era tão jovem, mas eu conheci um senhor, e a gente até começou quase que junto na igreja, e o filho dele se envolveu com droga e etc, e acabou pegando AIDS, né? E nessa bagunça toda, quando eu estava me convertendo, eu aprendi que Deus curava. Então na minha cabeça, nós oramos e Deus tinha curado ele. E aí foi passando o tempo, um cara jovem, bacana, nota 10 até, casado com uma moça jovem também, tinha filho, e chegou um dia que ele morreu. E aquele dia eu fiquei quase que possesso, porque eu comecei a falar para Deus, Senhor, não é possível, nós oramos pela cura dele, como ele morreu? E eu fui até o pai dele, que já era diácono junto conosco lá, eu também era diácono, e eu fui até ele, e falei para ele, falei assim, como Deus faz isso? Que negócio é esse? E ele falou para mim, dobra a sua língua quando você falar de Deus. Era o pai do rapaz que tinha morrido. Eu falei, mano, lembra, nós oramos e ele morreu. Ele falou assim, você conhecia meu filho? Eu falei, penso que sim. Ele falou, não conhecia. Eu falei, como assim? Ele falou, quando ele era mais jovem, ele usou droga, aprontou, fez isso, fez aquilo. E eu cheguei a ter que arrombar a porta do banheiro várias vezes, e pegar ele caído, em overdose, com a seringa enfiada no braço, e o sangue escorrendo tudo pelo chão. E eu pegava ele pelos meus braços, colocava no carro, levava para o hospital, e ele voltava. E eu falei para Deus, Senhor, ele se converteu agora, mas se for para ele voltar para a situação anterior, por misericórdia a ele e a mim, prefiro que o Senhor leve ele. Eu não quero que ele morra nessa situação, eu quero que ele vá para o céu, que ele seja salvo, que ele tenha vida. E eu fiquei olhando para aquele pai e falei, esse homem é louco. E ele falou assim, você está no velório, o caixão está aberto. Eu falei, é verdade.
falei, você conseguiu que o pessoal mantivesse? Ele falou, não, ele não tem AIDS. Como assim? Ele pegou o exame e falou, tá aqui ó, da AIDS ele foi curado, ele não tem AIDS. Deus levou ele, porque ele morreu natural, simplesmente desligou e morreu. Ele falou, ele não teve mais a AIDS, ele não teve um outro problema de pulmão, ele estava curado, ele foi curado de todas as enfermidades. Como você fala mal do meu Deus? Eu me senti a bituca do cigarro do bandido, sabe quando joga alguém, aquela, falei, perdão. Ele falou, não peça perdão para mim, peça perdão para o seu Deus, porque você está na casa de Deus, se revoltando contra Deus, e você nem sabe quem era o rapaz, e nem menos o que Deus faz. O testemunho dele tampou a minha boca para sempre. Eu entendi que eu não tinha nem o direito de me levantar para questionar a Deus por alguma coisa, porque na verdade Ele é Deus, Ele é o Senhor. E o testemunho que Ele deixou de cura, a gente se encontrava e eu olhava para ele, ele falava para mim assim, ele foi curado, tá? E eu falava assim, puxa vida, Deus não podia ter batido com tanta força na minha cara, porque foi um tapa muito forte, saber que eu não honrei a Deus, que eu não confiei em Deus, e que eu estava ali, colocando no coração de alguém que estava em sofrimento, mais uma dúvida, ao invés de colocar uma certeza. Se ele não fosse um homem de Deus, ele poderia ter me ouvido e atrapalhado a fé dele, mas ele era um homem de Deus. Por isso, ao invés de ele me ouvir com as minhas babuzeiras, ele me chamou a atenção para adorar a Deus, para olhar a Deus. E até um tempo atrás eu ouvi uma pessoa contando esse testemunho lá no lugar, e eu falei, esse testemunho eu conheço, vivo ele como se fosse hoje. Sabe por quê? Porque todo testemunho, ele não tem prazo de validade. Diga para a pessoa do lado, testemunho não tem prazo de validade, porque o teu Deus era, é e sempre será. Ele nunca vai acabar. O que Ele fez está registrado na terra e registrado no céu. Por isso nós temos que estar convictos, que nós temos que falar, testemunhar. Ah, mas testemunho eu já contei. Conte de novo, fale de novo, mostre que você honra a Deus todos os dias da sua vida. Não engula aquilo que Deus deu para você. Mostre que você acredita, que você vive a plenitude da promessa dEle. Os testemunhos foram estabelecidos por Deus para que lembremos de tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Porque no hebraico, a palavra que se transforma para nós em testemunho significa fazer de novo. A mesma palavra que é traduzida em testemunho significa fazer de novo. Diga, testemunho, fazer de novo. Fazer de novo é testemunho. Eu preciso colocar isso no meu coração. Se eu quero que aconteça novamente, eu preciso testemunhar. Se eu não testemunho, é porque eu não quero que aconteça novamente. Se eu entender esse mistério da parte de Deus, eu não vou mais calar a minha boca, eu não vou mais ficar com vergonha, eu não vou dizer que eu já contei, porque aquilo é um fato que não se apaga, aquilo é um fato que você tem como realidade. Quem aqui compra roupa para usar uma vez só? Você é esperto. Quem aqui compra carro para usar uma vez só? Você é inteligente. Por que eu conto o testemunho uma vez só? Tem valor? Tem gente que foi curado. Tem valor? Pouco tempo atrás, uma pessoa que não sabia da minha vida falou assim, eu fiquei sabendo que você foi um executivo e tal. Como você teve coragem de largar tudo para ir ficar numa igreja? Eu falei, ao contrário, graças a Deus que eu fui para uma igreja. Ele falou, por quê? Eu falei, porque senão eu não estava vivo. E morto não vai à igreja, mas também não passeia, não compra carro, não faz nada. Morto não faz nada. Ele falou, como assim? Eu falei, na época o médico disse para mim, vou cortar o seu intestino, vai ser assim, vai ser assim. Em poucos anos você vai morrer como morreu sua mãe. Era para estar morto. Porque eu estou na igreja, eu perdi alguma coisa? Eu não perdi absolutamente nada. Eu ganhei a vida. E quem ganha a vida, não esquece.
Lógico que tem uns cretinos que esquecem, mas é problema psíquico. Mas você que sabe quem é Deus na sua vida, quando recebeu o milagre, quando recebeu o testemunho, com certeza você não esqueceu. Com certeza você anda até hoje dizendo: se não for a Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. É tão bonito a gente olhar para alguém e falar assim: olha, aquele irmão é um cara, né, bacana, um cara inteligente. Outro dia eu estava lá nos Estados Unidos e de repente o Fabinho mandou uma foto, ele, a dona Suzy, né, as crianças deles e tal, e a bispa abriu bem na hora, e o pessoal lá olhou e falou assim: nossa, que família bonita, é da sua igreja lá? Falou: são evangelistas lá, né, tal, e assim e tal. Puxa vida, né, eles têm um semblante tão gostoso, tão passivo, tão tranquilo, deve ser pessoas maravilhosas. Falei: hoje, né, hoje. Porque um dia que nós estávamos no encontro e a Suzy começou a contar a vida dela do passado, e o Fabinho contou a vida dele do passado, eu até fui sentando mais distante, falei: vai que ele tem uma recaída, ela. Por quê, irmão? Porque esse semblante brilhoso, de alegria, de gozo, vem de uma manifestação. Deus se manifestou e trouxe a liberação. Agora, como esquecer disso? Como esquecer daquilo que Deus fez por você, fez pela sua casa? Ah, mas eu estou com um problema. Meu irmão, o mesmo Deus que começa a obra é fiel para terminá-la. Pode ficar tranquilo, no meio da luta, Deus se manifesta, Deus se apresenta, e o poder dele é absoluto. Ninguém pode contrariar o poder dele. Nós precisamos estar preparados para isso. Contar um testemunho cria uma atmosfera para que o sinal, a maravilha, o milagre seja duplicado. Você vai falar comigo. Contar um testemunho cria uma atmosfera para que o sinal, a maravilha, o milagre seja duplicado. Quer dizer, aconteça de novo. Sabe acontecer de novo? Aquilo que não podia, pode. Aquilo que não tinha, tem. Aquilo que não ia, vai. O testemunho é algo que chama a existência algo que já aconteceu, porque se aconteceu foi um milagre. Se é milagre, é espiritual, e o mundo não pode segurar o espiritual. Não pode. Então tem horas que nós não percebemos, mas fomos nós que soltamos. Nós soltamos, porque se nós chamarmos a existência, volta para nossas mãos. O milagre é espiritual. Digo, o milagre é espiritual. Ah, mas ele muda o físico. É verdade, mas ele muda o físico através do espiritual. O médico diz: eu não tenho mais o que fazer. Ele está dizendo físico. Aí Deus vai lá e fala para alguém: ora e cura aquela pessoa. A pessoa ora e cura. O médico não tinha, mas o espiritual abriu um precedente de uma transformação que trouxe o milagre. Nós precisamos entender essa manifestação. Se a profecia gera mudanças nos eventos presentes, liberar um testemunho é retirar do algo passado para profetizar um futuro maior. Vamos de novo. Se a profecia gera mudança nos eventos presentes, você profetiza e diz que acontece. Então, liberar um testemunho é retirar algo do passado para profetizar para um futuro maior. Não podia? Vai poder. Não tinha? Vai ter. Não acontecia? Vai acontecer. Mas por quê? Porque se ele fez, ele pode fazer de novo a qualquer momento. Ele pode fazer de novo a qualquer tempo. Eu preciso acreditar. E um dos maiores erros que uma geração israelita cometeu foi quando eles se esqueceram dos testemunhos do que Deus havia feito por eles. Pior coisa que pode acontecer na sua vida é você esquecer do testemunho. Esquecer quer dizer abandonar. Abandonar quer dizer quando você não valoriza mais. Tem gente que pede tanto alguma coisa para Deus, e quando Deus dá, ele não valoriza mais. Esse é um crime espiritual, vamos dizer assim. Puxa vida,
Eu lembro de uma pessoa que nós oramos por ela, a equipe de intercessão orou, ainda era no final da igrejinha, quase Aliança da Paz, e de repente ela tinha câncer, e de repente o médico desenganou, de repente ela foi para o hospital, cortou parte do fígado, cortou parte da língua, mexeu na garganta, ela falou, meu último sonho é me batizar, e eu fui fazer o batismo dela lá no tanque, que era uma piscina de 8.000 litros, mas ela não conseguia ficar de pé, ela estava tão magra, que ela não conseguia afundar na água, só pele e osso. Então eu tive que entrar com ela no colo, descer as escadas com ela no colo, ir até lá no meio, falar todas as palavras, pedir para ela segurar lá a onda e agachar inteiro na água para batizá-la. Ela saiu de lá e o Espírito Santo falou, diga para ela que a vida dela mudou agora. Colocamos ela numa maca lá num lugar, ela foi para casa, o filho dela pequeno ajudava a cuidar. Depois de um tempo a mulher sumiu, a gente não viu mais. Alguns diziam, vai ver que morreu. Passa um tempo, ela aparece com o cabelo tranquilo, gordinha, forte, toda renovada e abençoada. Aí todo mundo ficou fascinado de ver, poxa vida, o médico já disse assim, olha, não vou dar dias para ela, porque os dias que ela tinha já passou. Ela já seguiu a cronologia aí e tal, ela já morreu há mais ou menos uns 6 meses atrás. Então não vou nem mais um dia, ela deve morrer qualquer hora dessa, faça o que ela pedir. E ela estava viva e bem. Só que quando ela ficou viva e bem, sabe o que ela fez? Começou a ir para os bailes. E aí, o que você diz disso? Amado, nós precisamos entender que o Senhor nos dá, mas nós fazemos o que nós queremos daquilo que Ele nos dá. Ele não vai cobrar você, não vai correr atrás de você e dizer, ei, devolve, eu te dei um sapato e você pisou no barro. Ele não vai fazer isso. Mas eu acredito que o coração de Deus deve doer demais quando Ele olha para nós e vê que Ele nos deu o melhor e nós estamos fazendo do melhor um grande nada. Aproveita isso. Cada testemunho, Deus abriu a sua empresa, Deus te deu um emprego, Deus te deu saúde, Deus te deu uma família, Deus te deu o que quer que seja. Valoriza. Não, mas aí depois isso, não importa, você honre a Deus por isso, porque Ele vai se sentir feliz com você, e Ele vai multiplicar o testemunho. Você vai dizer o que aconteceu, e Ele vai trazer de volta, e vai multiplicar o teu testemunho, vai abençoar você. Então lembra disso, porque o povo aqui, um povo israelita, que está aí em Números, capítulo 13, versículo 21, para a gente resumir um pouquinho, diz assim, assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para o lado sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes em Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxe 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram, fomos à terra e que nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos.
Aqueles príncipes das tribos de Israel, eles foram escolhidos, eles não eram qualquer um, eles eram príncipes, eles eram cabeça, e eles foram chamados para ir avistar a terra. Que terra? Terra prometida, a terra que manava leite e mel. Espera aí, irmão, quando a gente olha para isso, a gente sabe que eles estavam debaixo de uma promessa, que tinham recebido essa promessa muitos anos antes, e que neste tempo Deus vinha dando sinais, testemunhos, através de tantos milagres e tantas coisas, e a gente nem vai olhar lá para trás, nem vou falar de Abraão, nem quero falar de Isaac, nem quero falar de todo aquele povo. Vamos chegar aqui em Moisés. O próprio Moisés foi chamado para tirar eles da onde? Do Egito. E quando foi tirar eles do Egito, vieram o quê? Pragas. E nas pragas, cada uma delas, o Senhor mostrava o poder dele, para que todos soubessem que a promessa de Deus teria que acontecer. A última praga, os filhos primogênitos morreram, inclusive de Faraó. Depois das pragas, você lembra, eles passaram por onde? No meio do mar. E quando eles passaram pelo meio do mar, saíram do outro lado, os inimigos deles foram mortos. E depois que chegaram do outro lado, eles estavam comendo, não tinham o que comer, o maná caiu do céu e a água saiu da rocha. Será que eles tinham algum testemunho? O que você acha? Cutuca o irmão de cotovelo aí, dá uma cotovela. O que você acha? Eles tinham testemunhos? Você consegue imaginar o volume de testemunhos que foram acontecendo a cada um daqueles momentos, a cada situação, a cada luta, a cada guerra, a cada passagem? Deus vai dando a eles os sinais, para que eles soubessem que foram escolhidos, para que eles soubessem que tinham algo melhor. De repente, quando eles avistam a terra, eles veem lá as promessas, diz que a terra seria uma terra gorda, e a terra produzia muito, seria uma boa terra de estrutura, de morada para animais, e a terra tinha um bom estabelecimento. Eles olham para lá e encontram tudo, mas encontram alguma coisa lá que era estranha: gigantes. E eles dizem, aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Amado, era mentira? Não, era verdade. Eles estavam falando a verdade. Os gigantes lá poderiam ser muito mais poderosos que eles, se fosse fisicamente, mas quem vive de testemunho, vive de milagres. E quando nós saímos do natural, nós passamos para o sobrenatural, e no sobrenatural não existe ninguém maior que Deus, e Deus mostrou isso para eles através dos testemunhos, a cada momento, desde aquele momento princípio que Moisés foi, e ele jogou a vara dele, e aí voltou e se tornou uma cobra, aí ele ficou lá, poxa, vai lá os encantadores do reino e jogam a vara deles também. Ele falou, peraí, eu joguei e virou cobra, ele jogou e virou cobra, o que aconteceu com as cobras? A de Moisés fez o que com a do faraó? Engoliu. O que ele estava dizendo? Se tiver cobra, a nossa é mais forte que a deles, pode ficar tranquilo, não vai ter mais ou menos, não vai ter talvez, não vai ter às vezes, sempre haverá manifestação e realização. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que tudo que nós estamos passando, que nós possamos vir a passar, que possa vir a acontecer, é muito mais Deus preparando ainda para você. Mas você precisa lembrar de cada uma das passagens anteriores, firmando os seus pés, estabelecendo os teus passos, e lembrando, o mesmo Deus que começou a obra é fiel para terminá-la. O mesmo Deus. O que Deus queria que eles entendessem era para eles irem, avistarem, e depois que avistassem, trouxessem esta alegria para o povo, trouxessem essa resposta para as pessoas. Mas eles voltaram e começaram a infamar a terra. Infamar quer dizer falar mal, infamar quer dizer desacreditar, desvalorizar. Um Deus que tem uma promessa tão longa, dizendo que aquela terra manaria leite e mel, que ali seria o lugar do descanso deles, que daria a eles como premiação, ia deixar os gigantes de pé na terra.
ia deixar os gigantes lá, achando, mandando, fazendo qualquer coisa. E nós percebemos que isso muitas vezes tem acontecido conosco. Quem aqui já teve um milagre, assim que ele lembra, um testemunho, faz assim, ó, na sua vida. E por que Deus pararia agora? Por que Deus pararia? E como pode você se desanimar, voltar atrás, abandonar ou deixar? É o mesmo Deus que começou, que está realizando, que está mostrando. Mas o senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando. Eu até brinquei outro dia com uma pessoa, eu falei assim: nós somos meio malandros, a gente só ajoelha mesmo quando a coisa está apertada, sim ou não? Quando tudo está indo mais ou menos, você vai dar um jeitinho, está tudo certo, está passando. Mas quando vem aquele momento de aflição, aí você vai lá e fala: Senhor. Por isso ele diz assim: diga ao fraco, o quê? Eu sou forte. Mas como? Diga ao fraco, eu sou forte, isso muda alguma coisa? Sabe o que muda? Porque quando está fraco ajoelha, quando ajoelha clama, quando clama Deus responde, aí o fraco fica forte. É simples, é tão simples que a gente muitas vezes espera chegar até aqui, ó, para depois começar a clamar, para depois começar a se posicionar. Por isso o testemunho é importante, porque antes de mais nada ele remove de mim a dúvida, antes de mais nada ele provoca em mim a certeza, antes de mais nada eu lembro que há um Deus sobre a minha vida, e que Ele está pronto para fazer o que for necessário. Eu é que não estou pronto, mas Ele está sempre pronto. Eu é que estou fraquinho, mas Ele está sempre forte. Eu é que às vezes fico despreparado, mas Ele não dorme, não toscaneja, diz a Bíblia que o santo de Israel não dormita nem toscaneja. Quer dizer o quê? Ele está preparado todo dia, como se ele estivesse na academia. Vamos lá, qual é o próximo? Vamos fazer milagre, tem milagre para fazer, vamos fazer. E você lá assim: ai, hoje eu acordei tão cansado. Você só precisa se posicionar e Ele faz. Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. E você não entende, você fica com a sua ansiedade, morde o dedo, chuta a cadeira, faz 1001 coisas, mas esquece. Chame quem pode mudar a tua história. Lembre, é por isso que a gente costuma dizer que é bom escrever. Você é mais moderno, né? Então vai lá no iPad, digita, comenta. Porque eu e a dona Bispa, a gente sempre teve o hábito de escrever. Então quando a gente estava novo, conversão, a gente escrevia tudo. Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Em caso de dúvida, volta lá. Está aqui, ó. Deus falou que ia chover mesmo, que havia um peso, ia dar dificuldade, ia sair gente da igreja. Então uma vez que ele falou assim: eu vou tirar 40% do pessoal da igreja. Eu falei: o quê? Faz isso não, que a gente quebra. Passou o tempo, começou a sair um, saiu outro, saiu um, saiu outro, deu não sei o que. Aí quando eu estava assim, já quase querendo arrancar o resto dos cabelos, ela falou assim: vamos ao caderno. 1 ano antes, está escrito aqui, ó, que ele ia tirar pessoas assim, 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 mas que ele ia multiplicar o que ficasse. Ao invés de cair, passou um tempo, começou mais um, e aí lotou tudo mais do que tinha antes. Por quê? Porque a palavra dele é uma só, ele não brinca, ele fala e ele cumpre. Então eu preciso escrever, eu preciso entender, eu preciso ouvir. Não, Deus falou que ia chacoalhar a figueira, Ele vai chacoalhar. Deus falou que ia refazer, reconstruir, restaurar, Ele vai restaurar. Lembra de cada vez, de cada testemunho, de cada dificuldade, de cada momento que você passou e enfiou a mão no bolso. Cadê aquele dinheiro? Não tem nada. Você falou assim: não vai dar certo, não vou nunca mais, como é que eu vou me levantar? Passa o tempo, você está lá, vou comprar isso, vou comprar aquilo. O que aconteceu? O que mudou? O mesmo Deus ainda está operando. Eles perderam a chance de entrar na terra prometida. Aqueles homens e todos os seus liderados, 10 tribos e os seus liderados, não puderam entrar. Tiveram que esperar 40 anos, diga 40 anos.
Fala para o irmão do lado: está demorando a sua bênção? Não valoriza que demora um pouco mais. Desobedece que demora um pouco mais. Eu lembro nitidamente, eu me converti assim logo no começo, ainda não era nem diácono, né? E de repente eu comecei a ministrar assim, a falar. Eu tinha um fogo para pregar, né? Aquela coisa. Eu fui lá num colega de empresa, ele era mais velho que eu comecei a falar do amor de Jesus, comecei a falar disso, daquilo e tal. Ele falou assim: eu tenho muitas dúvidas. Eu falei: é mesmo? A gente tira. Ele falou: então vai na minha casa. Aí eu fui orar, o Espírito Santo falou assim: ó, não vai sozinho não, leva alguém que conheça a história, que conheça unção, leva alguém. Eu peguei um pastor, levei comigo. Chegou lá, ele falou assim: eu quero uma explicação, da onde o povo estava até onde o povo chegou, mais ou menos em 40 dias eles teriam chegado. Mesmo que alguém se perca, como é que eles levaram 40 anos? Se era para ser 40 dias, como é que eles levaram 40 anos? O que você responderia? Ninguém responderia nada? Ia ficar todo mundo assim. Ele tinha uma facilidade com geografia, quase um estudioso do caso. Ele pegou tudo que era atlas, mapa, falou: ainda que todo mundo errasse, chegava. Aí eu faço a pergunta para você: como é que o mar abriu? Foi na canequinha? Amado, milagre não se explica, se vive. Eu comecei a tentar explicar, o pastor falou: ops, para, explica para mim. Falou para ele: como é que o mar se abriu? Aí ele falou: eu não sei. Aí ele começou a citar tudo que era milagre da Bíblia. Então explica para mim, não sei o que lá. Eu também não sei. Falei: se você não entende de milagre, você vai querer falar sobre porque Deus reteve aquele povo? Vamos voltar na história. Por que Deus reteve eles? Porque eles foram infiéis ao testemunho. Eles não se habilitaram a testemunhar, a declarar o que Deus tinha posto para eles declararem. Eles viram gigantes? Eles viram gigantes. Mas os gigantes viram eles? Não. Se os gigantes tivessem visto ele, o que tinha acontecido? Matava. Espera aí, como é que ele sabe que aos olhos dos gigantes eles eram como gafanhotos? Eles acreditaram nisso. Quantas vezes você chegou e falou assim: eu não posso comprar esse carro, eu sou um pé quadrado, eu não tenho dinheiro, eu isso, eu aquilo. E de repente, quando passou o tempo, você fala: não é que eu comprei o carro? Não é assim? Pessoas que se desvalorizam, desacreditam da sua possibilidade, daqui a pouco estão trabalhando num lugar, daqui a pouco estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Você se desacredita. Eles, ao invés de acreditarem na promessa de Deus, estavam acreditando no quê? Na impossibilidade, na derrota, na vergonha, no tamanho do inimigo. Mas qual é o tamanho de Deus? Pergunta para a pessoa do lado: qual é o tamanho de Deus? Você quer que ele encosta na parede para você botar o dedo e depois ir lá com a fita métrica e ir até o chão lá para ver? Eu vou contar o segredo para você. A terra é estrado dos seus pés. Quem calça 55 aí? Não é nada, não é nem a unha dele, porque se a terra, mundo, é estrado dos seus pés, imagina o tamanho do pé dele. Brincando, tá? Só brincando. Mas imagina, meu irmão, o tamanho do poder de Deus. E disse Deus: haja luz, e a luz se fez. Diz que a terra era sem forma e vazia, estava lançada na escuridão, e Ele transformou tudo isso. Então, se nós entendermos que o testemunho é o tamanho da minha fé, aquilo que eu acredito, eu pego aquilo que já aconteceu, uso como degrau para subir o próximo degrau. Cada vez que vai passando, eu vou colocando o que aconteceu e subo em cima daquilo. Eu conto aquilo, eu vivo aquilo, eu declaro aquilo, e aquilo me faz forte para subir o próximo degrau. E aí eu subo o próximo, e eu vou novamente, é fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá porque ele vai vivendo, cada passo, cada momento. Você já pensou, quem fez faculdade aí, se ele lembrasse ou soubesse todas as provas que ele ia ter que fazer, a chateação e a perturbação que ia ser a escola, ele ia preferir fazer outra coisa, não é?
Ó, você não ouve, tá, pequeno? Você faz a escola normal, tá? Mas quem vive essas coisas fala, eu não vou fazer essa porcaria nada. Eu lembro uma vez uma pessoa perguntando, por que eu aprendi estatística se eu não uso? Por que eu aprendi filosofia se eu não uso? Por que eu aprendi, não sei o quê? Ele contando as matérias que ele não gostava e que não usa até hoje. A sabedoria nunca vai te incomodar, sempre vai te acrescentar. Por isso é melhor ter mais do que ter menos. Então não olhe para a dificuldade que você está passando, avalie o que Deus está fazendo por você. Olhe para o testemunho de hoje e avalie o que Deus vai fazer amanhã, como Ele vai estabelecer o próximo dia. Aqui nós olhamos e vimos aí alguém ou alguém, né, os israelitas que não levaram a sério e não entraram na terra prometida. Isso é o pior. Eles morreram lá fora, eles e todos aqueles que estavam com a visão deles, porque eles queriam apedrejar o Moisés, porque eles não acreditavam no Caleb, porque eles não acreditavam no Josué, não acreditavam em nada. Eles achavam assim, não. Mas Josué e Caleb disseram o quê? O que eles falaram? Bem ou mal? Vocês estão mortos hoje mesmo? Senhor, aproveita a Santa Ceia e revive esse povo, Pai. Faz milagre, papai. Eles acreditaram. Eles tanto acreditaram que eles ficaram desolados no meio deles. Eles rasgaram a roupa. Eles falaram, vocês têm que parar com isso agora. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar aqueles inimigos como pão. Nós vamos comê-los assim, ó, na boa, sem dificuldade. Até banguelo come pão. Então imagina que ele está dizendo, vai ser fácil, acredita, a promessa de Deus é uma só, Ele não vai deixar a gente sozinho. E você hoje, como é que você está se sentindo? Eu estou tão abatido, tão desanimado, o problema lá, empresa, o problema, saúde, o problema não sei o que, o problema não sei o que lá. Amado, lembra disso, você tem uma promessa, e você tem testemunho para contar. Viva em cima disso, e nada vai segurar ou atrapalhar você. Agora, qual a diferença de alguém que tem, sido avivado por um testemunho, desse pessoal que tinha o testemunho e não valorizou? E o testemunho não era pequeno, porque imagina, meu irmão, 10 pragas, imagina mar abrir, imagina o mar matar o pessoal, imagina comer, imagina tudo que aconteceu. Fantástico, testemunho sobre testemunho, um atrás do outro. Agora, em 2 Reis capítulo 5, fala de um homem que recebeu um testemunho, não nele, um testemunho comentado, e mudou a vida dele, e teve uma transformação na vida dele. Alguém contou um testemunho e mudou a vida dele. Olha que coisa interessante. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso. Ele era o quê? Herói. Era o quê? Valoroso. Mas ele tinha um problema, ele era leproso. E esse problema estava tirando a paz dele. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma menina, eles foram lá em Israel, eles pegaram aquele povo, mataram alguns, levaram outros cativos, escravos. Então essa menina é aquela que veio como escrava e serviu para colocar como empregada na casa de Naamã. E disse a esta sua senhora, ela viu o quê? Naamã, ele tirou o quê? A armadura. Quando ele tirou a armadura, deu para ver que ele tinha lepra, que ele tinha um grande problema na vida. Ele era um cara tremendo, porém lepra naquela época não tinha cura. Ele ia ser leproso até que pudesse atacar o nariz, cair o nariz, atacar a orelha, cair a orelha, a boca começar a comer, e etc, etc, etc. Então imagina que hoje ele podia estar bem, mas ele sabia que amanhã ele podia estar muito mal. Situação dele. Então disse essa senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, notificou o seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo,
logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Parando aqui, pensa aí, aquele outro povo viram testemunhos em cima de testemunhos, sinais em cima de sinais, e não se moveram, não acreditaram, não se posicionaram. Agora pega um homem que nem era israelita, um homem que era um capitão da guarda, poderoso e etc. E olha o que acontece. Primeiro, apesar de Naamã ser um capitão do exército poderoso, ele precisava de um milagre. Diga, ele precisava de um milagre. Você imagina, toda vez que ele ia tirar a roupa, ele deparava com a enfermidade, ele sabia que um dia isso ia parar em uma situação não boa, dificilmente alguém era curado da lepra, era mais fácil ele morrer por ela, ou ser separado por ela. Talvez ele não fosse separado ainda, porque ele tinha um cargo e fazia um serviço bom para o rei, por isso deixava ele ficar na casa dele, mas normalmente eles tinham uma cidade dos leprosos, levavam para lá e separavam as pessoas daquele lugar, se levava a comida até uma parte, deixava lá, iam embora, aí eles vinham, pegavam comida, levavam para não ter contaminação nenhuma. Segundo, apesar da menina ser escrava, vinda presa de Israel, ela tinha testemunho de milagres para contar. Ela era escrava, vinha de Israel, mas ela tinha testemunho para contar. A base de tudo, irmão, pensa nisso, a base de tudo, você tem testemunho para contar. Você sabe que existe Deus, você sabe que Deus já fez sinais, você sabe que Deus já moveu em você ou à sua volta algo grande. Você precisa se permitir viver esse testemunho, se permitir ser abençoado através desse testemunho, né? Apesar de tudo, ela vinha como escrava. Ela podia falar assim: que morra, eu estou na casa dele aqui como escrava, servindo, fui tirada do meio do meu povo, fui tirada. A justiça própria para Deus não vale nada. Você começar a dizer: não, eu não ajudo porque aquele pessoal é mau, aquele outro é isso, aquele outro é aquilo, para Deus não vale nada a sua colocação. A sua parte é dizer quem é o Deus da sua vida. A sua parte, meu patrão, ele é, sabe, os capirotos mesmo, ele é daquele que nem fuma um charuto, ele come. Deus não está preocupado com isso. Você vai contar o testemunho para Ele. Por quê? Porque Deus é Deus independente de para quem. Ele é Deus de toda a terra, Ele é Deus de todos os seres humanos. Alguns o receberam, outros não, mas Ele continua sendo Deus. Então você não é a pessoa que pode fazer acepção. Essa moça não era a pessoa que podia fazer acepção. Ela tinha um testemunho e contava o testemunho. Terceiro, ser uma escrava física não permitiu que ela deixasse de declarar seu testemunho, seu conhecimento do milagre. Ou seja, não é porque ela lá, provavelmente ela não mandava nada, provavelmente lá não tinha liberdade nenhuma, não tinha CLT, não tinha nada dessas coisas que tem aqui, o FGTS, não tinha nada disso, férias, STC, não tinha nada. Ela era simplesmente escrava, vai ficar aí, vai trabalhar, vai só comer, tá bom, fica quieta, não manda. Mas isso não impedia dela falar: apóstolo, eu não posso falar porque meu vizinho não gosta de crente, eu não posso falar porque as pessoas não querem, eu não posso falar. Você pode falar sim, desde que você saiba ser um testemunho, saiba contar o testemunho, declarar o testemunho, e o que você vai falar vai mexer com as pessoas lá, vai mexer com as pessoas. Por quê? Porque é testemunho, não é historinha, não é você, o que você vai falar, Deus vai honrar, Deus vai honrar. Então não para. Quarto, o testemunho acrescentou coragem e determinação para que Naamã procurasse seu líder para ajudá-lo a chegar ao profeta. Naamã era convertido? Frequentava a escola bíblica? O time? Não ia no time. Se fosse, ele já estava transformado. Não ia no time.
Daí olha para essa situação, ele vai até o rei. Você imagina que o rei podia falar para ele: ô Naamanzão, deixa para lá isso aí, cara. Você acha uma menina dessa está tirando uma da sua cara? Para. Ele falou: não, eu vou lá falar com o rei. Eu vou falar. Não importa que ele é rei. Eu preciso de um milagre. E o testemunho dela me tocou. Eu vou me expor, eu vou falar com o rei. Ele foi até lá, foi conversar com o rei. Quinto, não só Naamã se abriu para acreditar no testemunho, mas o seu rei também acreditou e se posicionou, enviando uma carta para o rei de Israel, pedindo que curasse o capitão do seu exército. Você olha o tamanho, a proporção de um testemunho. Uma menina desacreditada, pode-se dizer, está lá como empregada. Ela fala, mexe com o capitão de todo o exército, mexe com o rei, e o rei manda uma carta pedindo para o rei de Israel atender e fazer um milagre assim que chegasse. Faz alguma coisa aí, assim que chegar, faz alguma coisa. Um testemunho, quando contado, tem poder de mudar a visão de todo tipo de pessoa. Testemunho tem poder de mudar a visão de todo tipo de pessoa. Não seja você aquele a dizer quem você acha, porque a sua visão é limitada. É limitada, não tem essa capacidade. Você não sabe o que passa na cabeça das pessoas, nem sabe qual é o projeto de Deus para o seu testemunho. Você vai contar para alguém, vai mudar a vida de alguém, não sabe nem porquê. Um testemunho, quando contado, tem poder de realizar, de levar pessoas a ir longe e tomar atitudes que sem ouvir o testemunho jamais tomaria. Ele recebeu ali a palavra, saiu da Síria, pegou um grupo do exército dele, foi lá para Israel, foi lá procurar o profeta, foi lá procurar o rei, foi lá procurar o caminho que tinha que ser procurado. Ele não foi assim: ó, sai daí, vai na quadra de cima que tem a igreja Aliança da Paz, e lá você vai receber uma oração. Não foi assim. Ele teve que viajar. E naquela época a viagem não é que nem hoje, toma avião, pega não, cavalinho, vou mandar, vamos, né, chegar lá. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele se corresponsabilizou, né? Podemos notar que o testemunho é poderoso na vida daquele que ouve e toma posse. Digo, testemunho só serve quando a pessoa ouve e toma posse. Você reparou que às vezes você conta testemunho e a pessoa: nossa, que oração? Tá, não, tá legal, tá bom, tá. Vai embora. Você fala assim, ele nem lembra o que você falou. Amanhã está perguntando: o que foi mesmo que você falou? E às vezes você está testemunhando de uma coisa que a pessoa está passando e ele nem ouve. Mas tem pessoas que, quando começam a ouvir o testemunho, já avaliam, concluem: pô, é o mesmo problema que eu estou passando. Se Deus fez um milagre na vida dele, Deus pode multiplicar o milagre na minha vida, pode trazer para a minha vida. E aí você acredita nisso, toma posse e recebe a manifestação, né? Isso é importante. Testemunho não tem validade para aquelas pessoas que estão alheios a ele. Apóstolo, eu fui fazer uma visita, e aí tinha uma pessoa que também tinha um problema lá, que nem eu, de intestino e de não sei o que lá, e papapá. Mas esse testemunho já faz 10 anos, né, que aconteceu. Tem prazo de validade? Deus tem prazo de validade? Então, ao invés de ficar fazendo onda, conta logo. Diz para ele o que Deus fez. Mostra para ele como Deus realizou. Por quê? Porque você vai transformar a vida dele através do seu testemunho. Você vai dar a chance para essa mudança através daquilo que você acredita, daquilo que você vive. E nós muitas vezes não temos nos preparado para isso. Várias vezes a gente erra e a gente quer explicar o nosso erro. Não precisa explicar, só precisa restaurar, consertar, se posicionar e receber. É simples. Porque as pessoas querem: não, mas sabe o que é? O meu caso é diferente. Seu caso pode ser diferente, mas o Deus que vai curar o seu caso também é o mesmo Deus. Ele pode todas as coisas, a ele nada pode ser impedido. Então não importa qual é o seu caso, importa que o mesmo Deus tem a capacidade de curar, de restaurar, de transformar, de liberar. Então, primeira coisa, para de arrumar desculpa, assume o projeto, deixa entrar o testemunho,
toma ele para você e muda a tua vida, porque a promessa é para você. Amém? Este rei que recebeu ele, né, sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, vivificar, para que envie a mim este homem, para que eu cure a sua lepra, pelo que deveras notar, e peço-vos ver que busca ocasião contra mim. Irmão, esse sujeito aqui era o rei de Israel. Israel, como é que era conhecido Israel? A terra do povo de Deus. Espera aí, se aquele lugar era um lugar onde Deus se manifesta, onde o povo de Deus está estabelecido, que droga de rei é esse? Que porcaria de rei é esse? Sabe quando o pessoal vai te contar um problema e você diz para ele assim: é assim mesmo, irmão, problema é problema, e ó, vou te contar, vai piorar, hein? Mas e qual é a saída? Não, a saída é seguinte, irmão, se segura aí porque a coisa fica pior, não tem jeito, tal. Mas, lembrei, eu tenho aqui uns comprimidos, toma esses comprimidos aqui para ver se muda. Eu não sei porque ele te procurou, ele devia ter procurado a farmácia lá do Juliano, da Raquel. Vai lá. Quando alguém procura você, está procurando alguém de Deus. Se está procurando alguém de Deus, está procurando sinais. Se está procurando sinais, está procurando algo que mova a estrutura dele. E aí quem move são os testemunhos. Será que você tem testemunho para contar? Será que você está preparado para chegar e falar: vou falar? Falei. Não quero nem saber o que vai acontecer depois, mas que eu vou falar, eu vou falar. Vou falar do poder, vou falar da manifestação, vou falar da glória, eu vou falar e acabou. Não quero nem saber. O que vai acontecer depois a gente resolve. Quando você fala, Deus se manifesta. Mas por quê? Meu irmão, você imagina quando o teu filho fala que você é um cara bacana, um cara legal, você sai cuspindo nos outros? Você, mesmo que seja um cara chato, você dá risadas, você fica, os amiguinhos chegam lá, você trata bem. Senta aí, filho, não vai embora não, espera aí, tá? Porque o teu filho está falando bem de você. Agora Deus, que é maravilhoso, quando ouve você testemunhando, Ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso retratar, fazer de novo o que eu já havia feito. Agora eu vou fazer outra vez o testemunho, mas vou fazer através da vida dessa pessoa, vou fazer através da vida dessa outra pessoa. Eu lembro que uma vez o pastor Marcelo foi orar por uma menininha, e o médico desenganou a menina, e ele foi lá, orou, e a menina foi curada. E daí, quando ele voltou no hospital para ver a menina, eles levaram ele para ver a outra menina que tinha a mesma enfermidade que a primeira, porque a primeira era um testemunho para a segunda. Você lembra, Marcelinho? Da Vitória, né? Aí ele foi e curou a segunda também. Sujeito terrível esse, terrível. Não deu mole não, já que curou a primeira, pegou o testemunho da primeira, jogou na cabeça da segunda e cura também, pronto. Vou aproveitar, tá aí mesmo. E você, o que tem feito com seus testemunhos? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Ele afiou uma espada e disse para você: está aqui, ó, realiza. Você falou: nossa, como ficou bonita a espada. Colocou 2 pregos na parede, colocou a espada de pendurado e disse assim: isso vai ficar aí para que todo mundo que passa veja que espada linda. Isso fala: é minha. Não, ele afiou ela. Não é simplesmente para ver, é para usar. Você tem autoridade através do seu testemunho. Você conta o testemunho, ora e o milagre acontece. As vidas serão transformadas através de você. Viverão a glória de Deus. Aí esse rei aí ficou com medo, rasgou a roupa, ainda estragou a roupa. Chumbrega, né? Ainda estragou a roupa dele. Por quê? Porque ele falou: o que esse cara quer comigo? Eu não posso. Sabe por quê? Porque é uma coisa que precisa estar no seu coração. As coisas espirituais são para aqueles que dormem bastante. Não? As coisas espirituais são para quem? Para os espirituais. E as coisas carnais para os carnais. O cara se achava o rei, mas na hora que apareceu um problema espiritual, o que ele fez? Encolheu, afinou. E aí nós temos ali um sujeito terrível, né? Eliseu. O que ele fala? Sucedeu, porém, que
Ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você rasgou a sua roupa? Deixa vir a mim e saberá que há profeta. Quando você anda pela carne, você ainda tem uma saída. Você ainda tem aí homens e mulheres de Deus que estão aí do seu lado. Você ainda tem gente que está pronto para brigar junto com você. Mesmo que você esteja lá no lugar do povo de Deus, no meio do povo de Deus, do lado do povo de Deus, mesmo que você saiba testemunhos. Você acha que esse rei de Israel não conhecia testemunhos do próprio Eliseu? Não conhecia as coisas que aconteciam? Mas ele de repente está parado, estático. Fala para o irmão do lado: eu sei que você não. Você não está estático nem parado. Você não. É verdade ou não é? Foi, é ou não é? Ficou todo mundo meio parado, meio estático. Querido, a condição do profeta é viver com Deus todos os dias, é testemunhar de tudo que acontecia, é saber que Deus está operando e que Deus não vai parar. Ele não quer parar, não vai parar. O Senhor tem uma alegria, é abençoar você. E tem mais outra alegria, é abençoar quem você apresentar. E agora, o que você vai fazer? Vai guardar? Vai engolir? Porque ele não engoliu, né? Ele não engoliu. Por isso os testemunhos encontraram lugar para estabelecer, para realizar através dos espirituais. Eu estou com o irmão do lado, falar para ele: espirituais. Bife, sai dele. Espirituais. Aquela pessoa que vai contar o testemunho, eu vou cortar essas partes aqui, porque essas partes aqui, elas não são muito bonitas. Eu vou contar, mas vou tirar essa outra parte também. Faça o que Deus mandou você fazer. Não tenha receio do que você vai falar, porque Deus tem o controle de tudo. Se você falar é porque a pessoa precisa ouvir. E se você falar e ela ouvir, a vida dela é transformada. Sabe o que Eliseu fez? Começou a trabalhar na vida daquele homem. Você sabe a história mais do que eu, acho que não preciso nem explicar. Eliseu chamou para si a responsabilidade, porque ele sabia: Deus vai operar. Porque ele sabia: eu estou ligado no Senhor. Porque ele sabia, quando ele olhou lá para a época de Elias, e Elias ia partir, ele pediu o que? Porção do Espírito que estava sobre Elias. Ele pediu assim: eu quero mais determinação, eu quero mais coragem. Elias já é terrível, mas eu quero ser duplamente terrível. Eu quero falar mesmo, porque a porção do Espírito Santo de Deus é uma só. É como a porção do Espírito Santo é como uma fonte. Alguém já foi numa bica? O pessoal novo talvez só conheça mais aquelas garrafas de plástico que já vem com água. Mas o pessoal mais antigo era acostumado a ir lá na bica, enfiar a mão assim, tomar água, aquela coisa toda. Você já alguma vez tentou ficar segurando a água da bica? Você fica tentando pôr a mão naquele buraco? Porque os caras sempre acham um cano e enfiam lá para poder fazer a água correr no mesmo lugar, porque senão começa a sair. Quando a gente era criança, a gente tinha essa mania, tentar tampar, pôr a barriga, fazer alguma coisa para segurar aquela água lá. Sai pelo lado, sai por cima, sai por baixo. O Espírito Santo é assim, irmão, você não vai controlar. E ele vai jogar para fora tanta água quanto você conseguir beber. Se você ficar lá o dia inteiro de boca aberta, ele vai ficar jogando água em você, jogando água em você, jogando água em você. Então você não precisa pedir porção dobrada do Espírito Santo. Você precisa pedir porção dobrada da coragem para receber do Espírito Santo. Porque se você receber do Espírito Santo, você pode ter certeza, você vai fazer 10 milagres, vai ter 10 milagres, vai para 20 orações, 20 milagres, 50 orações, 50 milagres. Ele está à sua disposição para fazer o que for necessário. Ele não acaba, ele não para. Por isso o Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias. Caráter, determinação, coragem, vontade, garra. É diferente. Nós precisamos ter isso. Não importa para quem seja, não importa com quem seja, você vai testemunhar, você vai falar. Alguém está doente, você fala: rapaz, conheço um médico bom. Aí tira a carteira, nota aí o telefone, nota. Aí o cara não.
Ó, mas ele custa R$500 para atender. Ah, filho, nem vou, não tenho R$500. Ah, você quer ser curado, mas não quer pagar? Aí você vai embora, fala, puxa vida, né? O cara quer ser curado, não quer pagar. Você já lembrou que você faz parte de uma igreja? Você já lembrou que tem ali um batalha? Fica de pé, pastores evangelistas, homens e mulheres. Olha os consultórios abertos, olha lá. Olha quanto consultório aberto para atender doente. Está aí, ó. Tem um perdido lá do outro lado. Leandrinho. Aí você fala, quando você dá? Aí você fala assim, o que a gente vai fazer? Ao invés de dar o telefone do doutor que cobra R$500, fala assim, ó, vamos comigo até a igreja. Eu vou levar você para receber uma oração de um povo lá que é meio doido. Não liga não se eles começarem a pular do seu lado e gritar. Faz parte. Mas você vai ver que alguma coisa vai acontecer. Porque se a gente fosse relacionar todos os milagres que já aconteceram através desse povo, você ia precisar de um bom livro. Quantas pessoas foram curadas? Quantos empregos foram restaurados? Quantos casamentos foram transformados? Se você for lá e pegar de cada um deles e somar todos, você vai precisar de um livrinho poderoso. Por quê? Porque toda vez que alguém teve coragem de testemunhar e trazer na mão de um desses homens, Deus teve poder para curar, libertar, restaurar e transformar. Porque é o que Deus está esperando, que as pessoas testemunhem e acreditem que a casa dele é o lugar da adoração, o lugar da transformação, o lugar da libertação, o lugar da restauração, é a casa dele. Agora, o que você está fazendo com o testemunho da sua igreja? Ou você acha que a tua igreja é essas 4 paredes? Você acha, sabe por que nós temos tudo isso aqui, irmão? Porque se a gente não fizesse, o vizinho de lá ia dar trabalho, o vizinho de lá ia dar trabalho. Então a gente colocou todo esse aparato para segurar o som. Não é porque a gente quer estar num auditório lindo, fofo, maravilhoso. Não, nós gostamos de coisa bonita. Porém, isso aqui é necessário para o tempo presente. Se o som passar, dá problema. Agora, o milagre não está nessas paredes. Está na mão daquele que acredita, daquele que ora, daquele que clama, daquele que busca, daquele que dobra o seu joelho na noite e fala com Deus: Senhor, me usa, senão eu vou morrer, Senhor. Eu quero ser uma ferramenta de transformação. Eu quero abrir a boca e sair labareda. Eu quero chegar nas pessoas e contar o que vai acontecer. Porque você tem 2 opções. Uma é ficar em casa, sentado na frente da televisão, esperando ver se vai passar um filme legal. E a outra é começar a separar o teu tempo para coisas grandes da parte de Deus, coisas tremendas. Ontem eu falei, já esqueci hoje o nome do profeta aí, do pastor, mas estava lendo o livro, lá falava que uma pessoa perguntou para ele: como é que você vê tantos milagres e eu não vejo tantos milagres, não acontece tantos milagres comigo? E sabe o que ele falou? Porque se isso não acontecer, eu morro, acaba comigo, porque a minha vida é servir a Deus e fazer milagres. Então, se não houver milagres, se não houver manifestação, não existo mais. Acho que é Oral Roberts. Eu não existo mais. Por isso, eu falo para Deus: Senhor, quando o Senhor não me quiser mais, tudo bem, o Senhor me tira. Mas enquanto eu estiver vivo, o Senhor me dá um milagre para mim fazer um milagre na vida das pessoas, curar, libertar, restaurar. Agora, olha a diferença. Um dizendo para ele: por que acontece isso com você? E eu não. E o outro fazendo sem querer saber quanto faz, porque faz, o tipo não para. O teu testemunho tem poder de mudança. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim: puxa vida, você precisa estar disposto a declarar seus testemunhos estabelecidos por Deus. Lembrar que foi Deus que estabeleceu. E também porque aí você estará trazendo de volta, restaurando cada milagre que já tenha acontecido. Primeiro para a sua própria vida, depois para todas as pessoas que estiverem à sua volta. Primeiro, quando você conta o testemunho, lembra dele, muda você, fortalece você. Depois, toca nas pessoas que estão à sua volta. Se nós não valorizarmos, não vai acontecer. Você sabe a continuação dessa história, né? Deus usou o testemunho daquela menina, primeiro, para transformar o caráter de Naamã. Lembra que ele chegou lá? Ele foi lá, esperando que o profeta fosse até ele, tocasse nele e falasse isso. O profeta mandou o recado: manda ele descer, quantas vezes? No Jordão.
Ele ficou maluco. Pô, peraí, cara, na minha terra tem rios lá que são muito melhores que esse. Por que eu vou descer nessa água suja? Por que eu vou descer na água suja? Aí os jovens lá, os soldados dele falaram: meu senhor, o senhor já fez tantas coisas difíceis, já lutou tanto, já venceu tanto, já foi ferido. Ele foi lá e desceu. A primeira vez curou, segunda, na sétima vez curou. Mudou o caráter dele. Primeiro, transformou o caráter dele. Segundo, para fazê-lo conhecer o poder de Deus. Quando você fala que existe Deus, olha na televisão a bagunça que é nessa época aí de eleição. O pessoal não quer nem saber de Deus, não quer ideologia de gênero, não quer trocar o sexo das crianças, não quer não sei o que. Eles não estão nem aí. Deus é porcaria, Deus não existe para eles, Deus é uma bobagem. Mas se nem nós estamos valorizando, como é que a gente quer que eles valorizem? Se nem nós estamos colocando Deus como Senhor da nossa vida, sabe? Independente de quem vai ser governador, presidente, independente disso, você valoriza Deus? Você abandona o pecado? Você está longe da prostituição, do homossexualismo, talvez das outras coisas, roubo, bebida, droga, mentira, engano. Será que nós estamos longe? Porque nós estamos querendo ensinar alguém, mas nós estamos esquecendo, peraí, eu tenho que ser um testemunho vivo. Eu tenho que ser um testemunho vivo. Eu chego no lugar, o pessoal tem que saber: chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus, chegou aí um cristão, chegou alguém que tem parte com Deus. Isso precisa estar dentro de nós. Como diz assim, o fogo tem que estar aceso, não pode estar apagado, porque quem chegar perto de nós tem que sentir o calor da presença de Deus. Então ele sentiu. Ele foi até lá e ele falou: caramba, aquele profeta mandou eu descer 7 vezes na água. Eu descia 7 vezes, mas quando eu saí da água, eu não tinha mais lepra. Existe um Deus, existe um poder na mão de Deus, existe uma manifestação. Ele olhou para aquele homem e viu ele como profeta. Ele olhou para aquele homem e viu assim: a revelação de Deus está na mão dele, e Deus existe mesmo. Não é o Deus que eu vejo lá na Síria, porque o Deus que eu vejo na Síria são estátuas, são pessoas que ficam fazendo uma porção de coisa lá, mas esse daqui não, esse aqui realiza. Esse realiza. Será que você está apresentando um Deus estático ou um Deus que realiza? Será que você tem coragem de chamar os teus vizinhos, os teus amigos e dizer: ei, vai lá para a igreja comigo? Não, apóstolo, ele não gosta de igreja. Ele pode não gostar da igreja, mas ele vai gostar do que Deus pode fazer na vida dele. Ele pode não gostar das músicas nossas, ele pode não gostar da pregação do seu apóstolo, ele pode não gostar talvez da nossa cafeteria, ele pode não gostar de uma porção de coisas, mas quando o Espírito de Deus tomar a vida dele, ele vai mudar de opinião. Ele vai saber que existe um Deus, ele vai saber que existe uma manifestação, algo novo vai tomar a vida dele. E você precisa estar pronto para ser aquele que vai contar o testemunho, que acredita naquilo que Deus fez na sua vida. Porque se você não acredita, como é que você vai contar? Vai falar que deu sorte? Vai falar que uma vez aconteceu? Não, irmão, não foi uma vez. Você viu quantas mãos se levantaram aí? Eu poderia dizer pelo menos 800 vezes aconteceu, 900 vezes aconteceu. Porque além de tudo, tem pessoas que aconteceu mais de uma vez. Quem tem mais do que um testemunho para contar, levanta a mão. Olha aí. Vocês são teimosos, hein? Povo cheio de testemunho. Então de repente você fala assim: quanta coisa está acontecendo à sua volta, só que você está esperando. Sabe qual é a maior dificuldade? Que nós não temos coragem de tomar posição. E aí nós reclamamos porque nada está acontecendo na nossa vida. Mas eu não tomo posição, então eu não tenho nada. Quando eu tiver coragem de tomar uma posição, de contar o testemunho, de chamar as pessoas, de mover, Deus vai mover ao teu favor o que for necessário. Deus vai mover ao teu favor. Deus vai liberar a tua vida. Deus vai transformar a tua estrutura, porque Ele dá os dons para aquilo que for útil. Ele não dá os dons para aquilo que for bonito. Ele não dá os dons para aquilo que vai fazer você ser o cara. Não. Ele dá os dons para aquilo que for útil.
Será que nós estamos pedindo essa manifestação? Ou será que nós estamos só falando en passant, de passagem? Está na hora de uma mudança, essa mudança está em nós. Terceiro, serviu para convertê-lo ao Deus de Israel. Sabe o que é interessante? Ele não só reconheceu ao Deus, ele pediu perdão. Sabe por quê? Porque ele falou, quando eu voltar, eu vou ter que, quando o rei for entrar lá no lugar que ele adora o Deus dele, eu vou ter que estar com ele, eu tenho que ficar com ele lá. Então, quando eu voltar, praticamente eu vou estar lá com um Deus que não é o Deus de verdade. Então me perdoa. Eles entenderam que ele, como funcionário do rei, tinha que ir, e deu a ele, vai em paz. Ele falou, mas eu posso levar uma quantidade de terra, desta terra, porque eu vou fazer um altar, e vou relembrar tudo o que aconteceu aqui. Ele pede e leva mulas cheias de terra, só para ele poder estabelecer ali um altar, para ele lembrar sempre do Deus de Israel. Testemunho, testemunho. Você imagina o testemunho que ficou para esse homem, o testemunho que ficou para aquele rei, o testemunho que ficou para aquela família, o testemunho que ficou para todas as pessoas que eram subalternos a ele. Quantas pessoas tiveram que ouvir, eu fui até lá, o profeta mandou eu descer nas águas, eu desci nas águas, quando eu saí de lá, dá uma olhada. Já pensou? Às vezes você cresce, você fica poderoso, você tem empresa, você tem dinheiro, você fala com gente rica, você é isso, você é aquilo, mas você não tem coragem de testemunhar, de mostrar, houve uma mudança na tua vida. Eu, quando trabalhava, achava isso prazeroso testemunhar. Por quê? Porque eu gostava de falar, Deus, faz mais uma vez, esse povo tem que saber que eles podem ter dinheiro, mas o Senhor é Deus, Eu lembro a última vez que a gente foi num cliente grande lá, e ele chegou, entramos junto, eu e o superintendente lá da empresa, alemãozão, tal, muito sério, e aí nós sentamos a cadeira, veio lá o diretor na parte logística, e disse, olha, está aqui o produto, vocês querem fazer tudo? Querem produzir tudo? Poxa, a alegria da gente, ia parar umas 2 linhas de máquina, 24 horas por dia, um ano seguido, uma linha inteira, toda só trabalhando para aquela empresa, a coisa assim de muitas e muitas toneladas de cartão impresso, foi um negócio assim, uau. Só que ele falou, vocês pensam aí, que eu vou sair e já volto, quando eu voltar vocês respondem. E aí meu diretor pegou a HP e começou a fazer cálculo, e o olho dele parecia que, sabe aquelas máquinas registradoras, que fica virando, brilhava assim, né? O cara, e eu abaixei a cabeça e comecei a falar, Senhor, Espírito Santo, não deixa a gente tomar um tombo agora, porque é bom demais, mas conta o que fazer. O Espírito Santo falou assim, diga que a resposta é não, você não vai produzir tudo, não vai pegar o pedido inteiro. E ele todo empolgado, eu virei para ele e falei, doutor, posso falar uma coisa? Fala. A resposta é não. Você é louco? Você tem problema de cabeça? Onde você arrumou? O que você fez? Qual é o cálculo que você fez? Eu falei, nenhum, eu orei. O quê? Eu orei. O Espírito Santo falou, não. Ele falou, Marcos, não brinca com isso, aqui não é igreja não. Eu falei, olha, eu não falaria se eu não sentisse tão fortemente que a resposta é não. Aí ele pegou, fez outro cálculo, dá uma olhada, cara, isso daqui vai dar um lucro, dá um up na empresa, é assim, é assado e tal. Ele falou, mas qual é a resposta? Eu falei, a resposta é não. E ele ficou encafifado comigo, mas eu vou responder que sim. Eu falei, você é o diretor superintendente, se você quiser, você manda em mim e todo mundo. Se você falar que sim é sim, mas se você me perguntar, eu orei. Mas que negócio de oração aqui? Isso aqui é uma empresa, um negócio, cara. Eu falei, pois é, mas eu orei. Ele falou, não. Ele falou, mas eu vou falar que sim. Aí veio a menina, deu café, nós tomamos um café. Aí entrou o camarada, todo soberbo, sentou lá no meio, falou algumas coisas lá e disse, bom, qual é a resposta? Eu olhei para ele, ele falou que ia falar sim. A resposta é não, a gente não faz tudo.
Eu olhei para ele e falei: o que aconteceu na cabeça desse homem? De repente, até agora ele me batendo, dizendo assim, falou mal da igreja, falou tudo. Aí o homem virou para ele e falou: ainda bem que você falou não. Se você tivesse falado sim, você teria sido cortado como fornecedor dessa empresa. Ele olhou para mim, ele falou assim: como assim? Ele falou assim: nós não aceitamos quem tem uma visão desse tipo. Aqui nós escolhemos fornecedores, nós damos a participação e nós avaliamos vocês. Então, como você falou que não vai fazer tudo, nós vamos dizer o quanto você vai fazer. Ele falou: tá bom. Ele chutou, acho que era 70% do pedido todo, 70% é seu. Ele falou: pô, tá bom pra caramba ainda, tá. Saímos de lá, na Avenida Paulista. Esse alemão é maior que o pastor Sandro, assim. Ele me pegou no colo, assim, levantou no alto. Eu falei: cara, para com isso, eu não sou gay, para. Me bota no chão. Não brinca comigo assim. Ele falou assim: cara, eu vou te dar um beijo. Não vai não. Que negócio é esse de Deus? Que negócio é esse, cara? Me conta que negócio é esse. Eu falei: eu conto. Vamos entrar no carro. Entrei no carro, comecei a ministrar a vida dele, falar para ele do que Deus fazia, do que Deus podia. Ele falou: cara, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Você imagina se ficou no coração dele ou não? Porque ele chegou na empresa e contou para toda a diretoria: esse cara aí tem parte com o homem lá de cima e o negócio é doido. O negócio é doido. Os caras: que negócio é esse? Que conversa é essa, Luiz? Você sempre foi assim, aquele cara chato, que não gosta de religião, que não gosta de não sei o quê. Ele falou: não, vai se contar. Aí contou para todo mundo, fizeram lá um momento lá de confraternização, contou para todo mundo, falou assim: ó, eu não sei o que ele fez. Ele abaixou a cabeça e ele entrou num negócio diferente aí. E aí ele veio com uma resposta. Amado, quem é você? Como é que as pessoas te conhecem? Porque uma hora você vai ter que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. As pessoas vão ter que olhar para você e falar: tem alguma coisa diferente nesse cara. O teu testemunho vai salvar, vai curar, vai transformar. E o primeiro fator: quem é você na tua igreja? Você é só um convidado? Você é uma pessoa que passa aqui de vez em quando? Ou você é aquele que sabe: ali é onde Deus se manifesta, onde a palavra se estabelece, aonde existe um grupo de pessoas aí sempre dispostas a orar, sempre dispostas a clamar, sempre dispostas a ajudar. Eu vou lá, eu vou me juntar com esse povo, eu vou buscar essa presença, eu vou ver a glória de Deus manifesta sobre a minha vida. Meu irmão, não se preocupa, não se preocupa. Nenhuma vez ele falou para mim assim: ah, então eu vou mandar você embora. Todas as vezes que eu falava para ele de Deus, ele parava, ouvia, não resmungava, não falava nada de errado, nunca desrespeitou, sempre ouviu até o fim. Por quê? Porque ele sabia, ele não está brincando de ser crente. O sujeito é crente mesmo. Ele não, quando está aqui ele finge que não bebe, mas lá fora ele bebe. Aqui ele fala que ele é santinho, lá fora ele mexe com a mulherada. Aí ele fala: não. Ele sabia, esse cara é o mesmo no Rio Grande do Sul, é o mesmo em São Paulo, é o mesmo nos clientes, é o mesmo onde eu for com ele. Ele não muda de postura, ele tem um perfil espiritual, ele sabe quem ele é. Saiba quem você é um escolhido. Esse homem, a gente olha e fala: peraí, transformou o caráter de Naamã, fez ele conhecer o poder de Deus, converteu ele ao Deus de Israel. E o melhor, isso faz muitos anos, né? Você está ouvindo? Falar de quem? Naamã. O testemunho dele está falando para muita gente até hoje. É isso, o testemunho não tem prazo de validade, o testemunho vale sempre. A promessa e a palavra de Deus é a mesma, é fiel, é justa, é verdadeira, e vai mudar a tua casa, vai mudar a tua família, vai mudar o teu trabalho, vai mudar a tua estrutura, vai mudar todas as coisas, quando você entender que você é portador do testemunho de Deus, e que esse testemunho faz milagres na terra. Amém? Fique em pé.